Os 12 de Konoha é o apelido dado aos 4 times de Genin de Konoha que realizaram várias missões importantes dentro do anime de Naruto. Missões que até mesmo ninjas experientes teriam dificuldades em realizar. Liderados por Kakashi, Asuna, Kurenai e Maitogai, a grande maioria desses Genins foram também nomes de peso no exame Chunin do Naruto clássico. Nesse vídeo, você irá descobrir o ranking definitivo desses 12 ninjas na fase inicial da obra. E olha, já vou te avisando que o Naruto não é o mais poderoso. Ficou curioso? Assiste até o final para não perder nenhum detalhe. E para abrir o nosso ranking temos, é claro, a Tenten, uma membro do time Gai que desde o seu tempo como estudante na Academia Ninja tinha o objetivo de se tornar uma Kunoichi lendária como a Tsunade e queria seguir os passos dela e ser uma ninja médica. Porém, ela percebeu que não tinha um controle de chakra necessário para isso e decidiu seguir outro caminho, passando assim a aperfeiçoar o uso de ferramentas ninja e a habilidade com Fuinjutsu, o Jutsu de selamento. Tenten é capaz de empunhar uma variedade de armas com grande proeficiência, como o Manriki, Guzari e o Bo, e potencializa isso com o seu Fuinjutsu, já que armazena uma grande quantidade de armas em seus pergaminhos para bombardear seus oponentes com elas. Além disso, Tenten também pode anexar etiquetas explosivas às armas para torná-las mais letais e usar cordas de arame para guiar melhor a trajetória delas. No anime, ela pode usar seus 2 pequenos pergaminhos para executar o Jutsu Soshoryu, ou Dragões Gêmeos em Ascensão, que lançam uma grande variedade de armas em seu inimigo, e ela fica em último lugar desse ranking por não ter tantos feitos assim. No exame Chunin, ela batalha e perde para Temari, porém no mangá a luta sequer é mostrada e no anime, a ninja da Vila da Areia a derrota sem muitas dificuldades e ela sequer acertou sua oponente durante a batalha. Em 11º lugar, Yamanaka Ino, que foi uma aluna popular durante o seu tempo na Academia Ninja e fez amizade com Sakura ao ajudá-la quando a textuda estava sofrendo bullying. No entanto, quando Sakura descobriu que a Ino também gostava do Sasuke e falou pra ela que também gostava dele, a amizade das duas acabou terminando e a rivalidade delas durou bastante até culminar no combate no exame Chunin, que terminou empatado. Como a Genin, Ino sempre foi vista como uma Kunoichi com potencial para se tornar o membro mais forte do clã Yamanaka, principalmente porque ela tinha um ótimo controle de chakra. Ino também tem uma grande percepção sensorial, capaz de detectar mudanças no chakra de outra pessoa. Ela pode bloquear a assinatura de chakra de um inimigo e transferir as informações para seus aliados. E como a Yamanaka, Ino se especializou em técnicas que afetam a mente, como a técnica de troca de mente e corpo, que permite que ela possua um alvo e assuma o controle das suas ações, sejam pessoas ou animais. Porém, quando ela usa essa técnica, o seu corpo fica vulnerável a ataques e, portanto, não é adequado para a batalha. E a Ino também pode ser forçada a sair do corpo se a vontade do oponente for forte o suficiente, como aconteceu em sua luta contra Sakura. Em 10º lugar, Haruno Sakura, a terceira integrante do time 7, que fica nessa posição justamente por ter empatado com a Ino durante essa fase da obra. Sakura teve uma infância saudável com seus pais Kizashi, Mebuki e Haruno, diferente dos seus companheiros de time que passaram por tragédias ainda na infância. Como a Genin, devido ao seu foco em estudos, Sakura não tinha nenhuma habilidade de combate em particular, além, claro, das habilidades básicas que aprendeu na academia, e isso limitou muito seu papel nas missões, a ponto dela frequentemente notar o quanto ela deixava a maior parte do trabalho duro para o Sasuke e o Naruto. Apesar disso, ela mostrou um taijutsu decente contra Ino no exame Chunin e possuía um ótimo controle de chakra que, segundo Kakashi, era melhor até mesmo que o do Sasuke. Além disso, Kakashi também revela que Sakura tem uma aptidão para Genjutsu, embora ela nunca realmente tenha sido mostrada usando esse tipo de técnica. A única ligação que ela realmente mostrou com Genjutsu na prática foi aprender a lidar caso fosse pega para liberar a si mesma ou outras pessoas, e foi capaz também de identificar um Genjutsu rapidamente, assim como foi mostrado durante o arco da invasão do Orochimaru. Em 9º lugar, Hyuga Hinata, uma membro do time 8 que é a filha mais velha do chefe do clã Hyuga, o Hiashi, e portanto foi criada para ser a sua herdeira. Porém, como seu pai passou a acreditar que a Hinata não era adequada para esse papel, ela acabou sendo preterida por sua irmã mais nova, a Hanabi, acabou sendo deserdada e entregue aos cuidados de Kurenai. Apesar de ser muito tímida e geralmente não acreditar em si mesma, Hinata já era bastante forte e foi capaz de surpreender o Neji em certo momento durante o confronto dos dois, embora ela eventualmente fosse perder para ele, o que já é o suficiente para ela ficar acima das personagens
anteriores. Só que como um membro do clã Hyuga, Hinata possui o Byakugan e por isso pode enxergar quase 360 graus ao redor de si mesma. É capaz de ver através de objetos, ver fluxo de chakra, rastrear coisas a uma grande distância, 1 km para ser mais exato, mesmo ainda em Naruto clássico, e também sabe usar o punho gentil, o estilo de luta que foi criado para ser usado em conjunto com o Byakugan, para que ela possa atacar com precisão os sistemas de via de chakra dos 361 Tenketsu do inimigo, podendo até mesmo restringir ou cortar seu fluxo de chakra. Em oitavo lugar, Inuzuka Kiba. Outro membro do time Kurenai, que apesar da sua atitude teimosa e às vezes egoísta, é leal a seus companheiros e fará de tudo para protegê-los. No passado, Kiba recebeu um Akamaru filhote da sua mãe enquanto ainda era muito jovem, já que o seu clã, o clã Inuzuka, tem um jutsu característico que é usado em conjunto com cachorros. Durante o tempo de Kiba na academia, ele frequentemente matava a aula com o Akamaru, afirmando que ele não era adequado para ficar parado em uma mesa e sempre matava a aula junto com Choji, Shikamaru e o Naruto. Quando se trata de combate, devido à sua origem no clã Inuzuka, o estilo de batalha do Kiba gira em torno de técnicas de colaboração com o Akamaru, e devido aos seus sentidos, ele foi o único genin a notar um membro da Anbu escondido na arena durante o exame Chunin. Além disso, durante Naruto clássico, Kiba também fazia uso de pílulas militares para aumentar seu chakra e o do Akamaru, bem como bombas de fumaça que dificultam a visão do inimigo, já que ele teria vantagem devido ao seu olfato aprimorado. No entanto, o maior poder do Kiba é a técnica das 4 patas, onde ele transforma Akamaru em um clone idêntico a si mesmo, para que eles possam usar o jutsu Gatsuga, ou presa passageira, para atacar o inimigo em alta velocidade e coordenação. E a evolução dessa técnica que ele usou em sua batalha contra Sakon e Ukon é o Garuga, ou presa do lobo, que ataca o inimigo diretamente quando ele e Akamaru se transformam em um grande cão de 2 cabeças. E o Kiba fica nessa posição porque mostrou feitos maiores que as personagens anteriores ao se mostrar capaz de enfrentar Sakon e Ukon, porém fica abaixo dos outros, porque quando os gêmeos passaram a usar o selo amaldiçoado nível 2, eles começaram a sobrepujá-lo e ele precisou ser salvo por Kankuro. Em sétimo lugar, Nara Shikamaru. O shinobi preguiçoso que faz parte do time Asuma, que é sem dúvidas o genin mais inteligente dessa lista. Shikamaru é o único filho de Yoshino e Shikaku e desde muito jovem já mostrava sua gentileza com seus amigos, já que mesmo muito pequeno, foi ele quem deixou de brincar com outras crianças simplesmente porque elas não queriam brincar com Choji, o que fez eles se tornarem melhores amigos e por isso geralmente se sentavam juntos na aula de academia ninja. Apesar disso, tinha muito pouco interesse na aula em si, preferindo passar o tempo dormindo em vez de ouvir as lições, ou ainda mesmo não responder as perguntas nos testes, o que acabava deixando ele com notas baixas. O famoso gênio preguiçoso, que graças à sua inteligência foi o único dos 12 de Konoha que passou no exame Chunin ainda no clássico, e por isso foi ele quem liderou o time da missão de resgate do Sasuke. Missão essa que o faz ficar nessa posição, porque mesmo não sendo tão poderoso, Shikamaru foi capaz de se defender contra um oponente forte como o Taiyuya, do Quarteto do Som, sendo capaz até mesmo de prever as ações dos ogros invocados por ela. Ao estudar as posições dos dedos, a inimiga fazia para controlá-los e até mesmo tomou o controle deles com o seu jutsu das sombras. E claro, ainda foi capaz de escapar de um genjutsu ao quebrar o seu próprio dedo. Apesar disso, o Shikamaru não foi de arrasta pra cima contra o selo amaldiçoado nível 2 da Taiyuya, porque a Temari chegou até o local e o salvou. Outro ponto é que, como membro do clã Nara, Shikamaru é capaz de manipular sua própria sombra, onde geralmente usa a Kagemani no jutsu, ou técnica de imitação das sombras que conecta sua sombra à de um alvo e permite ele restringir seus movimentos e forçá-los a imitar os seus. Porém, como os oponentes podem ser capazes de resistir ao seu controle, Shikamaru precisa exercer um esforço adicional para mantê-los presos. Um jutsu bastante forte, que mesmo durante o clássico, ele conseguiu aprimorar e aprendeu o Kage Kubishibari no Jutsu, ou técnica de amarração do pescoço sombrio, que lhe permite usar sua sombra para estrangular aqueles que foram presos pelo Kagemani. Em sexto lugar, Aburame Shino. O último membro do time Kurenai desse rank, que é do clã Aburame, e talvez o mais esquecido entre os 12 de Konoha, Shino cresceu ao lado de Torune, quando sua família o acolheu sob tutela depois que o pai de Torune faleceu, e apesar das suas diferentes visões sobre a amizade, Shino se aproximou de Torune, vendo-o como irmão mais velho, e foi ele quem revelou a Shino sua raça única de insetos microscópicos. Uma relação muito boa acabou sendo interrompida por Danzo, que queria recrutar o Shino, porém não querendo que Shino vivesse uma vida de solidão, Torune se ofereceu
enfureceu, apelando para Danzo, revelando quem era o seu pai, sabendo que ele provavelmente nunca mais veria Torune, mas querendo permanecer perto da figura do irmão de alguma forma. Shino colheu alguns dos insetos dele e passou anos refinando sua técnica de criação de insetos para produzir novos besouros que herdaram vestígios dos insetos de Torune. Shino realmente mostrou grande potencial, principalmente quando se mostrou capaz de lutar e vencer Kankuro, que havia sido capaz de derrotar um membro do Quarteto do Som. Como membro do clã Burame, Shino foi infundido ao nascer com uma raça especial de insetos que usam seu corpo como um ninho e se alimentam do seu chakra, vivendo em forma de simbiose. Em troca, eles atacam e fazem outras tarefas enquanto ele os comanda, formando seu principal estilo de luta. Ele encaixota os oponentes com seus insetos e depois consome seu chakra quando eles não podem escapar. Além disso, Shino mostrou ser capaz de criar réplicas de insetos de si mesmo que podem se reformar uma vez atingidos. Pode envolver seus inimigos em uma gaiola de insetos, impedindo assim eles de se mover, e também pode devorar o chakra ou até mesmo a carne da vítima. E como se não fosse o bastante, Shino poderia usar seus insetos para espionar e coletar informações, já que eles fazem pouco ou nenhum barulho. Mas sabe quem vem fazendo um grande barulho? O nosso canal, com a quantidade cada vez maior de inscritos, o que vem criando uma comunidade incrível para trocar ideia diariamente sobre animes e mangás. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Sério, tem muita coisa boa por aí sobre Naruto e Boruto. Aproveite e já deixa o like, porque ajuda muito na divulgação do meu vídeo e consequentemente ajuda demais o meu trabalho. Isso tudo ainda é grátis, pô. Então, senta o dedo aí no botão, na moral, porque agora, em quinto lugar, Akimichi Choji, que desde seu nascimento é considerado aquele que seria o 16º chefe do clã Akimichi. Apesar disso, quando Choji era pequeno, frequentemente sofria bullying por não ser bom em um jogo infantil chamado Ninja, que parece ser um cruzamento entre pega-pega e esconde-esconde, muitas vezes empregando o uso de shuriken feito de papelão em gravetos. Seus colegas sempre o repreendiam, dizendo assim que qualquer time que ele estivesse estava fadado a perder. Um dia, eles simplesmente se recusaram a deixá-lo jogar. No entanto, como eu falei anteriormente, o Shikamaru o defendeu, dizendo que as equipes seriam desiguais se o Choji não se juntasse a eles. Ele fica nessa posição por ter sido capaz de vencer um dos membros do Quarteto do Som sozinho, o Jirobo, e como um Akimichi, Choji converte as calorias que consome em chakra, daí seu físico robusto e hábitos alimentares frequentes. Ele usa o chakra que armazena para realizar o Baika no Jutsu, ou técnica de vários tamanhos, expansão do corpo, que lhe permitia usar o ataque Nikudan Sensha, ou o tanque de bala humana, para atropelar seus oponentes. Quando ele come as pílulas de 3 cores, converte a sua gordura corporal em chakra, aumentando seus atributos físicos e facilitando o uso das técnicas mais avançadas do seu clã. Depois de consumir a pílula vermelha, a grande quantidade de chakra se manifesta em 2 enormes asas de borboleta nas costas dele, tornando seu poder 100 vezes maior. Porém, tomar cada pílula danifica o corpo do Choji, e com a pílula vermelha não apenas emaciando o corpo do usuário, mas também causando a morte. Embora bom, ele tenha sobrevivido graças à habilidade médica da Tsunade. Porém, como se não fosse o bastante, enquanto está com as suas asas ativas, ele pode usar o Shodan Bakugeki, ou comprimir o chakra em seu punho e atacar o inimigo diretamente. Golpe esse que foi capaz de vencer o Jirobo, que estava usando o selo amaldiçoado nível 2. Em quarto lugar, Hyuga Neji, gênio do clã Hyuga, que era um membro do ramo menor do clã, e por isso não importava o quão habilidoso ele se tornasse, sempre estaria a serviço da casa principal, um destino que ele achava que não poderia mudar, até o seu combate contra Naruto, em que Neji percebeu que o seu destino era o que ele escolhesse. Desde muito jovem, a aptidão do Neji, como um gênio natural, era evidente, e tinha potencial para superar todos os outros Hyugas que já existiram. Prova disso foi que para vencê-lo, Naruto precisou usar uma tática muito inteligente em combate, e o prodígio também foi capaz de vencer um membro do Quarteto do Som sozinho, mais especificamente o Kidomaru, cujo qual foi capaz de quebrar as teias do inimigo e foi capaz de desviar de um golpe do seu ponto cego no último segundo devido à sua expertise de combate. Como o Hyuga, assim como Hinata, Neji possuía o Byakugan, por isso também tinha um campo de visão penetrante de quase 360 graus. Podia enxergar os sistemas de via de chakra dos 361 Tenketsu que correm ao longo dele, e apesar de ser mais habilidoso que a Hinata, não podia enxergar tão longe quanto ela, já que nessa fase da obra conseguia enxergar apenas a 50 metros de distância. Além disso, ele domina o punho gentil, uma técnica que ele
ele usava para derrubar sistematicamente seus oponentes com golpes precisos em pontos-chave do corpo. Neji demonstrou uma velocidade incrível e, combinado com excelentes reflexos, coordenação e agilidade, podia se esquivar perfeitamente de quase qualquer ataque e ao mesmo tempo contra-atacar seu oponente. Essa característica o tornava especialmente formidável a curta distância, forçando os inimigos a manter distância. Outro ponto é que, aproveitando a visão de raio-x do Byakugan, ele conseguia atacar diretamente o sistema de chakra do oponente, restringindo ou cortando seu fluxo de chakra apenas com um contato mínimo, assim como ele fez em sua batalha contra Hinata. Só que, como o sistema de vias de chakra está intimamente entrelaçado com muitos dos principais órgãos do corpo, danos debilitantes e até fatais podem ser causados com a mesma facilidade. Ele podia aumentar ainda mais a sua eficácia com técnicas como o Hake Rokujuyon Sho, ou 8 trigamas de 64 palmas. Permite atacar vários alvos ao mesmo tempo, seja o tenketsu de vários oponentes para contê-los de uma só vez, ou desviar uma chuva de projéteis, e ainda pode usar a forma defensiva, o Hakesho Kaiten, ou palmas dos 8 trigamas do céu giratório, que o permite expelir chakra do seu corpo e desviar todos os ataques recebidos de toda a direção de uma única vez. Em terceiro lugar, Rock Lee, o último membro do time Guy, é simplesmente o melhor em taijutsu desse rank. Durante seu tempo na academia, Lee provou não ter talento para ninjutsu e genjutsu. Quando ele foi ridicularizado por seus colegas por causa disso, perseverou se concentrando em taijutsu. Durante a primeira reunião de equipe, Lee prometeu se tornar um ninja poderoso sem usar ninjutsu ou genjutsu. Neji, claro, riu dele, mas seu sensei teve um interesse especial nele, muito por ele já ter passado pela mesma coisa que o seu aluno. Por isso, Guy encorajou Lee a continuar, e com o tempo, começou a lhe ensinar formas poderosas de taijutsu, e seu imenso poder se provou contra Sasuke, que ainda não estava tão forte quanto no final do clássico, por isso ele o derrotou facilmente. Lee também foi capaz de desafiar Gaara no exame Chunin, e foi capaz de se manter contra Kimimaro, feito que faz ele ficar acima do Neji nessa lista inclusive. O Lee faz um uso do estilo de luta punho forte, e sua força era tanta que ele poderia desenterrar uma enorme raiz de árvore do chão, e mesmo que o Sasuke pudesse prever seus movimentos, seu corpo não era rápido o suficiente para reagir a ele, e sem os pesos do seu tornozelo, Lee foi a primeira pessoa a contornar o escudo de areia do Gaara e conseguir atacá-lo. Outro ponto é que, por causa da sua baixa tolerância a álcool, ele possui uma predisposição natural para o estilo do punho bêbado, que foi usado contra Kimimaro. Nunca mais foi visto de forma canônica, já que com esse estilo, Lee se torna uma força imprevisível e quase imparável de destruição em caos, atacando qualquer um, seja amigo ou inimigo. E isso lhe dá velocidade e destreza considerável maiores, permitindo que ele ataque e se esquive efetivamente de vários ataques. Só que, claro, não para por aí, porque ele também aprendeu a abrir 5 dos 8 portões aos 12 anos, e cada portão que ele abre, sua força, velocidade, níveis de chakra e função corporal aumentam drasticamente. No entanto, quanto mais tempo ele mantém qualquer um desses portões abertos, mais tensão e dano físico potencial ele coloca em si mesmo. Em segundo lugar, Uzumaki Naruto, vulgo protagonista da obra Jinchuriki da Kyuubi desde o seu nascimento, o filho do quarto Hokage da antiga Jinchuriki da Kyuubi, a Kushina, que fez parte do time 7 de Konoha, que sempre teve como sonho se tornar Hokage. Sim, o sonho dele era se tornar prefeito, e fica nessa posição não apenas por ter feito frente ao Sasuke no final do clássico, como também ter sido capaz de vencer o Gaara, que se transformou no Shukaku. Como Uzumaki e uma reencarnação do Ashura Otsutsuki, Naruto tinha enormes reservas de chakra, e mesmo nessa época, Kakashi já havia percebido que ele tinha pelo menos 4 vezes a quantidade de chakra dele. Apesar disso, mesmo sendo naturalmente um lutador de curto alcance, Naruto originalmente era inepto em taijutsu, exigindo ataques imprevisíveis para surpreender especialistas em combate como Neji, ou usar uma grande quantidade de clones de sombra para diminuir a diferença de habilidade com números, como por exemplo em seu jutsu Naruto Uzumaki Rajada. Apesar disso, Naruto foi capaz de aprender o Rasengan, mesmo muito jovem, e torná-lo um dos seus jutsus marca registrada. Foi capaz de aprender a Invocação dos Sapos, sendo até mesmo capaz de invocar Gamabunta para ajudá-lo a vencer o Gaara, e claro, principalmente tinha acesso aos poderes do Kurama, se mostrando capaz de acessar até 2 caudas usando o Manto de Chakra versão 1, onde ele pode usar a Mortalha de Chakra para atacar o inimigo à distância, e ganha um aumento de velocidade, força e chakra, o que permite ele usar uma versão mais poderosa do Rasengan inclusive, o Yoko Rasengan, o Rasengan da Raposa Demoníaca, e foi capaz de bater de frente com o Chidori do Sasuke, que estava usando o selo amaldiçoado nível 2. Em primeiro lugar, me dói o coração o Uchiha Sasuke, aquele que é praticamente o segundo protagonista da obra e um prodígio do clã Uchiha, que passou por uma tragédia muito jovem, ver todo o seu clã ser exterminado por seu irmão, o Itachi, e por isso ele tem inicialmente a missão de matá-lo como vingança. Desde muito novo, Sasuke já tinha destaque na academia ninja e possuía as melhores notas. Causou uma forte impressão no Kakashi no teste do sino,
feminino e poderia lutar no mesmo nível de shinobis fortes como Haku, Gaara e Naruto. E efetivamente venceu Naruto no final do combate, né? Como Uchiha, que é a reencarnação de Indra Otsutsuki, seu chakra possui grandes reservas, é muito habilidoso em taijutsu, capaz de se defender em combate corpo a corpo contra vários oponentes ao mesmo tempo, e sua habilidade física mais consistente é a sua velocidade e reflexos, que foram ainda mais intensificados pela replicação dos movimentos do Rock Lee, e quando ativo, o selo amaldiçoado suga o próprio chakra do Sasuke e substitui por uma quantidade maior do Orochimaru, aumentando sua força e velocidade. Ele mostrou em sua luta contra Naruto que foi capaz de batalhar de igual para igual contra o seu amigo usando o chakra da Kurama. E como um Uchiha, ele tem uma forte aptidão para a liberação do fogo e mostrou isso principalmente ao dominar o jutsu de bola de fogo antes de se tornar um Genin. Além disso, ele também possui a liberação do raio, que ele fazia uso através do Chidori, e como se não fosse o bastante, o seu Sharingan é especialmente potente, já que o Orochimaru observou que apesar de não estar totalmente desenvolvido na época, era ainda mais forte e tinha maior clareza do que o do Itachi. Com ele, Sasuke pode ver fluxo de chakra, reproduzir com precisão qualquer movimento que ele vê, rastrear objetos em movimentos rápidos, prever o movimento dos oponentes até certo ponto. Isso sem falar na capacidade de usar Genjutsu ao fazer contato visual com um oponente. Mas enfim, galera, esse é o meu rank dos 12 de Konoha em Naruto clássico. Concorda, não concorda? Deixa tua opinião e o teu rank aqui embaixo nos comentários e vamos trocar essa ideia que é sempre a melhor parte, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!